Uma celebração privada se transforma em uma catástrofe silenciosa quando um marido poderoso ri ao lado de sua amante, enquanto sua esposa grávida perde tudo em um quarto de hospital onde ele nunca entra. Ele acha que a distância e o dinheiro apagarão a responsabilidade. Mas ele não tem ideia do que desencadeou, porque esta história não termina com o luto. Ela começa com ele. O que se segue é uma colisão entre privilégio, abandono e um pai que se recusa a deixar a verdade desaparecer. No momento em que a justiça começa a se mover, nada pode detê-la. Fique conosco a cada segundo, porque o acerto de contas vem rápido e vem com força. Diga-nos de onde você está ouvindo e que horas são para você. Deixe um comentário abaixo e junte-se à história. Edward Kane sentou-se confortavelmente em um lounge privado, reservado para um pequeno grupo de convidados. A iluminação era quente e lisonjeira, projetada para fazer cada superfície brilhar suavemente. A música tocava em volume baixo, apenas o suficiente para preencher o silêncio sem exigir atenção. Edward inclinou-se para Vanessa Moore, sorrindo com facilidade, sua postura relaxada e desprotegida. Sua risada veio naturalmente, sem esforço, como se nada no mundo pesasse sobre ele naquele momento. Vanessa respondeu com a mesma leveza. Ela riu abertamente, inclinando a cabeça em direção a Edward, como se estivesse compartilhando algo íntimo. Sua presença parecia tranquilizá-lo. Ele parecia totalmente presente no momento, absorvido pela conversa, pela atenção, pelo conforto de ser admirado. Ao redor deles, a noite continuava suavemente, intocada pela urgência ou consequência. Edward não pronunciou o nome de Isabella Carter. Ele não verificou seu telefone. Não havia sinal de que seus pensamentos viajassem além das paredes da sala. Qualquer um que o observasse teria assumido que era exatamente onde ele queria estar, exatamente como ele pretendia passar sua noite. Ao mesmo tempo, em um quarto de hospital iluminado por luzes brancas e fortes, Isabella Carter estava deitada em uma cama estreita, seu corpo tenso de dor. O quarto cheirava levemente a desinfetante. O ar parecia frio contra sua pele. Sua respiração vinha em rajadas superficiais, enquanto as contrações passavam por ela sem aviso. Ela pressionou as costas contra o colchão, tentando se firmar enquanto outra onda passava. O Dr. Ethan Brooks estava perto do equipamento de monitoramento, seus olhos fixos na tela. Ele havia se posicionado perto o suficiente para reagir rapidamente, mas longe o suficiente para observar sem interferir desnecessariamente. Linhas traçadas no monitor, cada movimento carregando um significado. Sua expressão era calma, mas focada, o olhar de um homem que entendia que pequenas mudanças poderiam trazer sérias implicações. Isabella virou a cabeça ligeiramente, vasculhando a sala como se esperasse que alguém aparecesse. Sua mão moveu-se instintivamente em direção ao telefone, descansando na mesa lateral. Com dedos trêmulos, ela desbloqueou a tela e rolou até encontrar o nome de Edward. Ela pressionou chamar e levou o telefone ao ouvido, ouvindo atentamente. O toque ecoou na sala silenciosa. Não houve resposta. Ela tentou novamente, seu aperto mais forte desta vez. A chamada tocou mais uma vez, sem resposta. Seu peito apertou, não apenas pela dor, mas pelo medo. Ela abaixou o telefone, olhando para a tela por um breve momento antes de colocá-lo de volta. A enfermeira Linda Parker aproximou-se, sentindo a angústia de Isabella. Ela colocou uma mão firme no antebraço de Isabella e falou em voz baixa e tranquilizadora. Suas palavras foram gentis,
encorajando Isabela a se concentrar em sua respiração, a permanecer firme. Linda tinha visto muitos pacientes em momentos como este. Ela entendia a diferença entre a ansiedade rotineira e algo mais profundo. No monitor, a frequência cardíaca fetal começou a diminuir. O padrão mudou, perdendo a força que tinha momentos antes. O Dr. Brooks percebeu imediatamente. Sua postura mudou quando ele se inclinou mais perto da tela. Seus olhos seguiram a linha cuidadosamente, seu maxilar se contraindo quase imperceptivelmente. Ele trocou um olhar breve com um membro da equipe médica. Ninguém falou alto. As instruções foram dadas silenciosamente, eficientemente. A atmosfera na sala mudou, tornando-se mais nítida, mais alerta, sem se tornar caótica. Do outro lado da cidade, Edward ergueu seu copo enquanto alguém próximo fazia uma piada. Ele sorriu novamente, a expressão fácil e despreocupada. Vanessa inclinou-se mais para perto, seu ombro roçando o braço dele. O telefone de Edward estava intocado sobre a mesa, sua tela escura. Ele não o sentiu vibrar. Ele não notou as chamadas perdidas esperando por ele. De volta ao hospital, o som do monitor tornou-se mais uniforme. A variabilidade que antes indicava vida e resiliência começou a se achatar. O Dr. Brooks endireitou-se lentamente, respirando de forma compassada. Ele se aproximou de Isabela, seu rosto refletindo a seriedade do que estava vendo. Ele falou calmamente, explicando que havia complicações. Suas palavras foram escolhidas com cuidado, entregues com restrição profissional. Isabela ouviu, seus olhos arregalados procurando em seu rosto por esperança. Seu coração batia forte enquanto ela tentava entender o que isso significava. Suas mãos apertaram o lençol da cama com força. O tecido torcia sob seus dedos enquanto ela sussurrava o nome de seu filho repetidamente. Lágrimas escorriam por suas bochechas, mas ela não as enxugou. Sua atenção permaneceu fixa no monitor, desejando que os números mudassem. O quarto parecia suspenso no tempo. A enfermeira Linda Parker estava ao lado dela, silenciosa agora. Sua presença uma forma silenciosa de apoio. Ninguém correu. Ninguém falou desnecessariamente. As máquinas continuaram seu zumbido constante, indiferentes ao medo que preenchia o espaço. O Dr. Brooks finalmente disse o que não podia mais ser adiado. Sua voz era suave, respeitosa e final. O bebê não tinha sobrevivido. Por um momento, Isabela não reagiu. As palavras pareciam distantes, irreais. Então sua respiração prendeu agudamente em seu peito. Um som escapou dela, que era mais quebrado do que um choro. Sua força deixou seu corpo de uma só vez, e ela caiu para trás contra os travesseiros. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela olhava para cima, incapaz de focar em qualquer coisa no quarto. Não houve grito, nenhum movimento dramático, apenas um silêncio profundo e avassalador que a envolveu à medida que a realidade se instalava. Na reunião privada, Edward riu novamente. A música continuou. Os copos foram reabastecidos. Vanessa sorriu, satisfeita e à vontade. Nada interrompeu o ritmo da noite. Nada exigiu sua atenção. No quarto do hospital, Isabela jazia imóvel sob as luzes brilhantes. Suas mãos permaneceram fechadas ao redor do lençol, onde a vida existia momentos antes. A distância entre o mundo dela e o de Edward parecia imensurável. Enquanto Edward sorria, uma vida escapava. Isabella Carter acordou lentamente, como se estivesse sendo puxada de volta à consciência contra sua vontade. O quarto ao seu redor parecia desconhecido a princípio. Paredes pálidas, luz constante
e o zumbido silencioso do equipamento hospitalar substituíram o caos da noite anterior. Por um breve momento, ela ficou imóvel, sua mente em branco, seu corpo pesado. Então, a consciência retornou. Ela estava sozinha. A cama ao lado dela estava vazia. A cadeira perto da parede estava desocupada. Não havia flores na mesa, nenhuma bolsa, nenhuma jaqueta, nenhum sinal de que alguém tivesse ido ou vindo durante a noite. O silêncio pressionava seus ouvidos até parecer físico. A mão de Isabela moveu-se instintivamente em direção ao seu estômago. O espaço sob sua palma parecia errado, vazio. Uma respiração aguda prendeu em seu peito quando a compreensão atingiu novamente. Seus dedos tremiam, incapazes de se firmarem. Ela pressionou a mão ali como se esperasse resistência, como se esperasse que a ausência fosse uma ilusão. Não era. Suas mãos começaram a tremer mais visivelmente. A sensação se espalhou pelos braços, descendo pela espinha. Ela engoliu em seco, tentando controlar, mas seu corpo não a obedecia mais. Lágrimas brotaram em seus olhos, sem aviso. Ainda não havia flores, nenhum cartão, nenhuma mensagem de Edward Kane. Isabela virou a cabeça ligeiramente e olhou para a porta. Permaneceu fechada. Ela ouviu passos, vozes, qualquer sinal de que alguém estava vindo buscá-la. Nada aconteceu. O corredor além permaneceu distante e silencioso. A enfermeira Linda Parker entrou alguns momentos depois, seus movimentos gentis e deliberados. Ela fez uma pausa quando viu Isabela acordada e ofereceu um cumprimento suave. Linda verificou os monitores, ajustou o cobertor e depois fez a pergunta que Isabela sabia que viria. "Há alguém para quem devamos ligar para você?" Linda perguntou calmamente. Isabela olhou para ela, depois desviou o olhar. Ela balançou a cabeça uma vez. O movimento foi pequeno, mas firme. Linda não insistiu mais. Ela assentiu com compreensão e descansou a mão brevemente na lateral da cama, em um gesto de apoio silencioso. Isabela pegou seu telefone novamente. Seus dedos pairaram sobre a tela, enquanto ela a desbloqueava. O nome de Edward ainda estava lá. Ela olhou para ele por mais tempo desta vez, como se esperasse que desaparecesse por conta própria. As chamadas perdidas de mais cedo permaneceram sem resposta. Não havia novas mensagens, nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação. A tela ficou escura quando ela abaixou o telefone de volta na cama. Memórias começaram a surgir. Não convidadas. Isabela lembrou-se da voz de Edward durante os primeiros meses de sua gravidez. Ela se lembrou da maneira como ele falava sobre o futuro com certeza. Ele havia prometido estar lá. Ele havia dito que eles enfrentariam tudo juntos. Essas palavras retornaram agora com uma clareza cruel. O contraste entre essas promessas e sua realidade atual parecia insuportável. O quarto ao seu redor parecia mais frio, menor. Cada superfície refletia a verdade que ela tentara não reconhecer. Ela estava sozinha neste momento. A dor dentro do peito dela inchou até que ela não pudesse mais contê-la. Um soluço escapou de seus lábios, cru e sem filtro. Outro se seguiu, mais alto que o primeiro. Seus ombros tremiam enquanto as lágrimas vinham livremente agora, imparáveis. Ela enterrou o rosto no travesseiro, abafando o som, mas o luto avançou de qualquer maneira. Fora de seu quarto, a equipe do hospital movia-se silenciosamente. Eles falavam em tons abafados. Uma enfermeira passou e olhou brevemente, sua expressão suave com simpatia. Ninguém interrompeu. Todos pareciam entender
que este era um momento que não poderia ser apressado ou consertado. O Dr. Ethan Brooks estava em uma mesa próxima, revisando a papelada. Sua postura era profissional, seus movimentos precisos. Ele registrou detalhes cuidadosamente, anotando horários, observações e conclusões. Cada entrada era factual, sem emoção e necessária. A linguagem clínica contrastava nitidamente com a devastação que se desenrolava a poucos passos de distância. Isabela o observava de sua cama, sua visão embaçada pelas lágrimas. Ela entendia o que aqueles papéis representavam. Eles eram a prova. Eles eram finais. Quando o Dr. Brooks se aproximou dela mais tarde, ele carregava um único documento. Ele explicou seu propósito calmamente, respeitosamente. Isabela ouviu sem interromper, sua mente lutando para acompanhar. Quando ele lhe entregou o papel, confirmando a perda de seu filho, seus dedos hesitaram antes de pegá-lo. O peso da página parecia mais pesado do que deveria. Ela olhou para as palavras, sem lê-las completamente. Ver a perda reconhecida por escrito tornava impossível negar. Este não era um pesadelo do qual ela pudesse acordar. Isso agora fazia parte de sua vida. Quando o Dr. Brooks se afastou, Isabela baixou o papel para o colo. O quarto parecia insuportavelmente quieto novamente. Ela olhou em volta mais uma vez, procurando qualquer sinal de Edward. Ainda não havia nada. A compreensão se instalou lentamente, afundando mais profundamente a cada segundo que passava. Edward não tinha vindo. Ele não tinha ligado. Ele não tinha enviado ninguém em seu lugar. A ausência não foi acidental. Foi uma escolha. Isabela sentiu algo dentro dela fraturar. A dor não era mais singular. Ela se sobrepunha, uma perda descansando sobre a outra. Ela havia perdido seu filho. Ela havia perdido a pessoa que acreditava que estaria ao seu lado no pior momento de sua vida. Sua respiração tornou-se irregular à medida que o peso de tudo isso pressionava. Ela fechou os olhos, tentando escapar do quarto, da cama, do silêncio. Mas não havia outro lugar para ir. Após um longo momento, Isabela pegou seu telefone mais uma vez. Desta vez, ela não rolou para o nome de Edward. Seus dedos moveram-se com propósito enquanto ela selecionava outro contato. Robert Carter. A mão dela tremia enquanto ela pressionava chamar. A linha tocou. Isabela segurou o telefone com força, sua outra mão agarrando o cobertor como se estivesse se ancorando. Quando a chamada conectou, ela não falou imediatamente. Sua respiração prendeu. E então sua voz quebrou, quando ela disse o nome do pai. O som da voz de Robert Carter do outro lado era firme, preocupado. Isabela não conseguia formar frases completas. Ela não precisava. Seus soluços diziam o suficiente. Enquanto ela falava, enquanto chorava, algo mudou. A dor permaneceu, mas não estava mais contida inteiramente dentro dela. A chamada alcançou o exterior, além das paredes do hospital, puxando Robert Carter para o que havia acontecido. No momento em que a chamada conectou, a história foi além de Isabela sozinha. Edward Kane recebeu a notícia sem cerimônia. A mensagem chegou a ele silenciosamente, entregue através de uma breve chamada que interrompeu o zumbido da conversa ao seu redor. Ele se afastou, ouviu e disse muito pouco em resposta. Não houve choque visível, nenhuma pausa que sugerisse que o peso do que ele estava ouvindo havia se instalado. Quando a chamada terminou, ele guardou o telefone no bolso e voltou para onde Vanessa Moore estava esperando. Sua reação foi medida e distante. Ele não fez perguntas. Ele não solicitou detalhes. Ele não indicou nenhuma urgência em sair.
As palavras que ele acabara de ouvir não alteraram sua postura ou sua expressão. Para os que estavam próximos, ele parecia inalterado. Vanessa notou a mudança em sua atenção e perguntou o que havia acontecido. Edward respondeu claramente, como se estivesse compartilhando um inconveniente em vez de uma perda. A resposta de Vanessa foi imediata e desdenhosa. Ela franziu a testa, não com pesar, mas com irritação. Para ela, a situação representava uma complicação, algo que ameaçava atrapalhar a noite que estavam desfrutando. Edward não contestou a reação dela. Ele assentiu levemente e permaneceu onde estava. A ideia de voltar ao hospital não surgiu na conversa. Em vez disso, eles continuaram sentados juntos, seu foco redirecionado de volta para a sala, a música e a atmosfera que vinham cultivando. O tempo passou. Edward ficou ao lado de Vanessa. Ele pediu outra bebida. Ele se envolveu com as pessoas ao redor deles. A noite avançou conforme planejado. Quando o assunto surgiu novamente, Edward enquadrou o que havia acontecido em termos distantes. Ele falou sobre destino, sobre circunstâncias além do controle. Sua linguagem despojou o evento de responsabilidade pessoal. Ele sugeriu que essas coisas aconteciam, que a vida seguia em frente, que remoer o passado não servia a nenhum propósito. A perda tornou-se um conceito abstrato, distante e contido. Para Edward, o assunto estava resolvido. Pertencia ao que já havia acontecido e, portanto, não exigia mais atenção. O futuro, como ele via, permanecia intacto. Imagens da noite começaram a aparecer online. Fotos capturaram Edward sorrindo. Vanessa inclinada confortavelmente ao seu lado, o brilho quente do local cercando-os. Clipes curtos mostravam risadas, movimento e facilidade. O conteúdo se espalhou rapidamente, compartilhado sem contexto, separado da realidade que se desenrolava em outro lugar. O contraste entre essas imagens e o quarto de hospital, onde Isabella Carter estava deitada, não passou despercebido. Comentários se acumularam. Observadores reagiram com confusão, depois raiva. A disparidade era impossível de ignorar. Um homem celebrando enquanto sua esposa lamentava uma perda atraiu uma resposta que se intensificava a cada repostagem. Isabella tomou conhecimento das imagens mais tarde naquela noite. Ela as viu em seu telefone, cada foto cortando mais fundo que a anterior. Edward não estava a caminho. Ele não estava atrasado. Ele não estava inconsciente. Ele estava escolhendo estar em outro lugar. A compreensão a atingiu com uma clareza fria. Edward não viria. Ela olhou para a tela por um longo momento, depois deixou o telefone de lado. Seu corpo endureceu à medida que o entendimento se firmava. Esta não era uma ausência causada por confusão ou distância. Era deliberada. A decepção a esvaziou, deixando-a entorpecida. O Dr. Ethan Brooks continuou seu trabalho nas proximidades. Ele completou seu relatório cuidadosamente, revisando cada detalhe antes de finalizá-lo. Suas anotações documentaram a sequência de eventos com precisão. Os horários foram registrados com precisão. As observações eram claras. O relatório refletia o que havia ocorrido sem especulação ou emoção. Em seu resumo, o Dr. Brooks observou o período crítico durante o qual o apoio médico e a presença familiar estavam ausentes. A documentação não fez acusações, mas os fatos falavam claramente. A linha do tempo estabelecia quando Isabella estava sozinha e quando a intervenção foi atrasada. O relatório foi finalizado e inserido no registro hospitalar. Existia como um relato neutro, mas suas implicações eram significativas. O que Edward tratou como um inconveniente
estava agora preservado como evidência. À medida que a noite avançava, a reação online se intensificava. Os espectadores conectaram o momento das imagens à perda relatada. A raiva ficou mais nítida. A justa posição tornou-se um ponto de foco, um símbolo de desprezo que ressoou além dos indivíduos envolvidos. Edward notou a mudança de tom mais tarde, quando seu telefone começou a vibrar com notificações. Ele olhou para a tela, rolou brevemente e descartou. A crítica não o preocupou o suficiente para motivar uma ação. Ele permaneceu convencido de que o assunto passaria. Vanessa sugeriu que saíssem mais cedo, não por preocupação, mas para evitar a tensão indesejada. Edward concordou. Eles saíram juntos, suas expressões compostas. A noite terminou sem reconhecimento do que havia sido perdido. De volta ao hospital, Isabela deitou-se calmamente. Ela não chorou. Ela não falou. As imagens que ela tinha visto passavam em sua mente, substituindo qualquer incerteza restante por certeza. Edward não estava com ela porque ele não queria estar. O relatório do Dr. Brooks avançou pelo sistema, chegou aos departamentos apropriados. Cada passo formalizava o registro. O que começou como um documento clínico ganhou peso à medida que se cruzava com o contexto mais amplo. A indiferença que Edward demonstrou não estava mais limitada à percepção pessoal. Agora era rastreável, documentada e alinhada com uma linha do tempo específica. Suas escolhas, antes privadas, tornaram-se observáveis. Quando o relatório foi revisado, a base para ações futuras já estava estabelecida. A perda havia sido registrada. A ausência havia sido notada. A sequência de eventos havia sido estabelecida. Edward permaneceu inconsciente de quão rapidamente a situação estava mudando. Ele acreditava que a noite havia terminado sem consequências. Ele acreditava que o assunto pertencia ao passado. O relatório não compartilhava dessa crença. À medida que a documentação avançava, criava um caminho que se estendia além das paredes do hospital. Os fatos, uma vez reunidos, apontavam para a responsabilidade. O relatório médico abriu a porta para o que viria a seguir. Robert Carter recebeu a ligação em seu escritório tarde da noite. O prédio havia ficado quieto. O tipo de silêncio que se instalava apenas depois que um longo dia de trabalho havia terminado completamente. Ele havia permanecido para trás, revisando a papelada que não exigia mais urgência. Quando o telefone tocou, o número era desconhecido, mas algo sobre o momento o obrigou a atender sem hesitação. A voz na linha era profissional e controlada. Apresentou-se e explicou a situação diretamente. Isabella Carter havia sido internada no hospital. Houve complicações durante o parto. A gravidez terminou em perda. Robert não respondeu imediatamente. Sua mão apertou o telefone enquanto as palavras chegavam a ele uma a uma. A sala parecia recuar, as paredes e o teto perdendo definição, à medida que seu foco se estreitava em um único pensamento. Sua filha, sua neta. Se foram. Por vários segundos, ele não disse nada. Ele fechou os olhos e respirou fundo, forçando-se a permanecer firme. Quando ele finalmente falou, sua voz estava baixa, mas clara. Ele fez uma pergunta, precisa e contida. Onde estava Edward Kane? A resposta veio rapidamente e não trouxe conforto. Edward não estava presente no hospital. Ele não havia chegado durante a emergência. Não houve comunicação dele. Essa informação atingiu Robert com mais força do que a notícia da perda em si. Seu maxilar ficou tenso enquanto a raiva surgia sob a dor. Ele encerrou a chamada educadamente. Depois baixou o telefone para a mesa
e olhou para ele por um longo momento. Robert levantou-se. Ele pegou seu casaco e chaves sem demora. Seus movimentos eram deliberados, controlados pelo hábito e disciplina construídos ao longo de décadas. Ele deixou o escritório e caminhou pelo corredor vazio, seus passos ecoando suavemente contra o chão. Do lado de fora, o ar da noite parecia cortante quando ele entrou em seu carro e dirigiu em direção ao hospital. A cidade passava em um borrão de luzes e cruzamentos. Robert manteve os olhos na estrada, mas seus pensamentos estavam fixos em outro lugar. Ele repassou a conversa em sua mente, a ausência de Edward pesando mais a cada quilômetro. Quando ele chegou ao hospital, a entrada estava calma. Algumas pessoas sentavam-se calmamente na área de espera. Robert identificou-se e pediu por sua filha. Os membros da equipe reconheceram seu nome e o direcionaram sem demora. Isabela estava em um quarto privado no final do corredor. Robert fez uma pausa breve do lado de fora da porta antes de entrar. Quando ele entrou, a visão dela o atingiu com força inesperada. Ela parecia frágil, menor do que ele lembrava. Seus ombros estavam voltados para dentro, suas mãos descansando frouxamente no colo. Seu rosto estava pálido, seus olhos distantes, como se ela ainda estivesse em algum lugar longe do quarto. Robert cruzou o espaço entre eles em silêncio e envolveu os braços ao redor dela. Ele não falou. Ele não fez perguntas. Ele simplesmente a segurou, pressionando-a gentilmente contra ele. Isabela inclinou-se para o abraço, seu corpo tremendo, enquanto a emoção rompia o entorpecimento que ela vinha segurando. Eles ficaram assim por um longo momento. Nenhuma palavra foi necessária. A perda foi compreendida sem explicação. Quando Isabela se afastou, seus olhos encontraram os dele. Não havia raiva ali, apenas exaustão e tristeza. Robert assentiu uma vez, reconhecendo tudo o que ela não conseguia dizer. O Dr. Ethan Brooks entrou logo depois. Ele se apresentou calmamente e explicou o que havia acontecido em termos claros e factuais. Seu tom era profissional, mas respeitoso. Ele entregou a Robert o arquivo médico e resumiu os pontos críticos. Robert aceitou o arquivo e o revisou cuidadosamente. Ele leu cada linha. Ele anotou os horários registrados, as observações, as conclusões. Quando seus olhos alcançaram a seção detalhando a ausência do marido durante o período crítico, ele parou. A omissão era clara. Robert olhou para cima e fez várias perguntas precisas. Ele não perguntou sobre possibilidades médicas ou resultados alternativos. Ele perguntou sobre o tempo, sobre a presença, sobre quando Isabela esteve sozinha. O Dr. Brooks respondeu a cada pergunta diretamente, sem hesitação. O padrão era inconfundível. Quando Robert fechou o arquivo, algo mudou dentro dele. A dor não desapareceu, mas se transformou. Endureceu em determinação. Isso não era mais apenas uma tragédia familiar. Era uma falha de responsabilidade. Robert afastou-se da cabeceira da cama e fez uma ligação. O detetive Daniel Moore atendeu rapidamente. Robert identificou-se e delineou a situação concisamente. Ele solicitou uma revisão legal imediata das circunstâncias que envolveram a perda, incluindo a ausência documentada e a linha do tempo registrada no relatório médico. Daniel reconheceu o pedido sem questionar. Ele concordou em começar a revisão imediatamente. Com essa ligação, uma sequência de ações foi colocada em movimento. Procedimentos foram iniciados, registros foram sinalizados. O que estava confinado a um quarto de hospital começou a se mover através de canais formais. Robert sabia bem. À medida que a noite continuava,
a atmosfera ao redor do hospital mudava sutilmente. Os membros da equipe tornaram-se mais alertas. As conversas diminuíram. A presença de fiscalização era sentida, mesmo que não fosse abertamente discutida. Do lado de fora, a atenção da mídia começou a se reunir. A conexão entre a perda e as imagens circulando online havia atraído atenção. Perguntas estavam sendo feitas. Nomes estavam sendo ligados. A história estava começando a ir além do luto privado. Robert voltou para o lado de Isabela antes de sair. Ele disse a ela que lidaria com o que viria a seguir. Sua voz era firme e certa. Isabela assentiu, tirando força de sua garantia calma. Antes de sair do quarto, Robert deu uma última olhada no arquivo médico. Os fatos eram claros. A ausência estava documentada. Não havia ambiguidade. Ele deixou o hospital com um foco singular. Robert Carter não estava mais agindo apenas como um pai em luto. Ele havia tomado uma decisão. Ele iria confrontar Edward Kane diretamente. Robert Carter localizou Edward Kane no início da noite em uma sessão privada de um local de alto padrão reservado para investidores e convidados. O ambiente era polido e controlado, projetado para projetar calma e exclusividade. Edward estava perto de uma mesa alta, sua postura confiante, sua expressão composta. Vanessa Moore estava ao lado dele, perto o suficiente para sinalizar alinhamento, alerta o suficiente para reagir. Várias pessoas estavam presentes no espaço circundante, não fazendo parte da conversa, mas perto o suficiente para sentir seu peso. Robert aproximou-se sem pressa. Ele não se anunciou. Ele não interrompeu com força. Quando ele falou, dirigiu-se a Edward diretamente, usando seu nome completo. Não houve saudação, nenhuma cortesia. Suas primeiras palavras foram uma pergunta, clara e focada, sobre responsabilidade. Ele perguntou a Edward se ele entendia o que havia sido perdido e o que sua ausência significava no momento em que mais importava. Edward respondeu lentamente. Ele não negou a perda, mas a enquadrou na distância. Ele falou sobre circunstâncias e tempo. Ele falou sobre como os eventos se desenrolaram além do controle. Sua explicação evitou o reconhecimento direto. Cada frase se afastava da responsabilidade pessoal. Sua voz permaneceu uniforme, praticada e cautelosa. Vanessa interveio antes que Edward terminasse. Ela não esperou ser convidada. Seu tom era cortante, sua postura assertiva. Ela questionou por que Robert estava confrontando-os em público. Ela insinuou que o passado deveria permanecer fechado e que o luto não justificava a acusação. Suas palavras carregavam desafio em vez de defesa. Ela queria uma reação. Robert não respondeu a ela imediatamente. Ele manteve sua atenção em Edward, observando a maneira como sua expressão mudava sob pressão. A contenção de Robert era intencional. Ele não levantou a voz. Ele não espelhou atenção. Ele permitiu que Edward continuasse falando, para preencher o espaço com explicação e evasão. Quando Robert falou novamente, sua voz estava mais baixa. Ele mencionou Isabela pelo nome. Ele não descreveu a dor ou a condição dela. Ele não recontou o hospital ou os detalhes médicos. Ele falou apenas de perda, claramente e sem emoção. O efeito foi imediato. A postura de Edward mudou. Seu maxilar ficou tenso. Sua confiança vacilou, brevemente, mas visivelmente. A atmosfera na sala mudou. Conversas próximas diminuíram, depois pararam. As pessoas começaram a prestar atenção sem encarar abertamente. O silêncio ficou mais pesado. Ninguém interveio.
Ninguém tentou interromper. Robert continuou. Ele falou de responsabilidade não como acusação, mas como fato. Ele explicou que a ausência durante um momento crítico não é neutra. Ele falou sobre escolhas e consequências, sobre como as ações deixam registros, mesmo quando as intenções são negadas. Suas palavras foram medidas, deliberadas e precisas. Edward reagiu com desconforto. Ele mudou sua postura e respondeu defensivamente. Ele insistiu que não houve intenção de abandonar. Ele alegou o mal-entendido. Ele tentou reduzir a gravidade do momento enquadrando-o como infortúnio, em vez de fracasso. Sua voz carregava irritação, não remorso. Vanessa reforçou sua postura. Ela falou novamente, com mais força desta vez. Ela descartou a perda como trágica, mas inevitável. Ela insinuou que ninguém tinha culpa. Seu tom endureceu. Suas palavras passaram da defesa para a provocação. Ela queria afirmar domínio sobre a narrativa. Robert permaneceu composto. Ele não respondeu emocionalmente. Ele permitiu que as palavras pousassem. Ele então emitiu um aviso. Não foi alto. Não foi dramático. Ele falou calmamente sobre consequências, sobre responsabilidade e sobre como certas linhas, uma vez cruzadas, não podem ser desfeitas. Ele não ameaçou. Ele informou. Edward descartou o aviso. Ele riu brevemente, sem humor. Ele acusou Robert de exagero. Ele insinuou que o luto havia nublado o julgamento. Ele falou como alguém acostumado ao controle, confiante de que nada imediato aconteceria. Sua arrogância veio à tona claramente. A tensão se intensificou. As pessoas ao redor deles ficaram em silêncio. Cada movimento parecia amplificado. A sala parecia se contrair em torno do confronto. Ninguém falou. Ninguém se aproximou. Robert falou novamente, brevemente. Ele lembrou a Edward que os avisos nem sempre são repetidos. Ele explicou que algumas consequências não se anunciam até chegarem. Suas palavras foram finais. Ele não elaborou. Edward respondeu com irritação visível. Ele descartou a declaração com um gesto. Ele a tratou como retórica vazia. Sua confiança retornou, construída sobre o hábito e não sobre a certeza. Vanessa ficou rígida ao lado dele, sua confiança anterior começando a diminuir. O limite foi cruzado. Robert não deu um passo à frente. Ele não deu um passo atrás. Ele não saiu. Ele ficou parado, sua presença inflexível. Sua expressão mudou, não explosivamente, mas decisivamente. A calma não desapareceu. Ela se comprimiu em algo mais duro, mais afiado. A sala parecia pesada. Vanessa parou de falar. Seus olhos moviam-se entre os dois homens. A postura de Edward endureceu. Sua confiança vacilou. Ele sentiu a mudança, mas ainda não entendia seu significado. Ninguém interveio. Ninguém tentou aliviar a tensão. O confronto não se resolveu. Não terminou. Permaneceu suspenso, carregado e perigoso. Robert manteve sua posição. A raiva de um pai, contida por muito tempo, atingiu seu limite. Ela não explodiu para fora. Ela se reuniu para dentro, focada e controlada. O silêncio tornou-se opressivo. O peso do que estava por vir instalou-se no espaço. O confronto não era mais sobre palavras. Era sobre o que se seguiria. A raiva de um pai acendeu. Robert Carter agiu sem hesitação. No momento em que a tensão atingiu seu ponto de ruptura, sua mão se moveu e agarrou o colarinho da jaqueta de Edward Kane com força controlada. Não foi um gesto imprudente movido pela raiva, mas uma ação deliberada baseada na autoridade. O corpo de Edward endureceu instantaneamente. A sala reagiu em uníssono. As conversas morreram no meio da frase.
Cadeiras rasparam suavemente contra o chão enquanto as pessoas recuavam em choque. Robert falou clara e uniformemente. Ele se identificou pelo nome e anunciou formalmente sua autoridade como chefe de polícia. A declaração cortou o espaço com um peso inconfundível. Não havia espaço para confusão ou desafio. A mudança de poder foi imediata e absoluta. Vanessa Moore congelou. Sua postura confiante desmoronou em pânico visível. Seus olhos se arregalaram quando o significado das palavras de Robert se instalou. Ela recuou, instintivamente distanciando-se de Edward, suas mãos tremendo enquanto tentava falar. As palavras saíram apressadas e instáveis, despidas da arrogância que ela havia mostrado momentos antes. Robert emitiu comandos precisos para os policiais posicionados nas proximidades. Suas instruções foram curtas, profissionais e finais. A resposta foi instantânea. O pessoal uniformizado avançou com eficiência treinada. Edward foi contido sem cerimônia. Seus braços foram presos atrás das costas, enquanto sua resistência desaparecia em descrença atordoada. As algemas fecharam em torno dos pulsos de Edward com um clique metálico nítido. O som ecoou pela sala e permaneceu mais tempo do que o esperado. O rosto de Edward mudou através da descrença, raiva e confusão, em rápida sucessão. Sua autoridade, antes inquestionável, evaporou em segundos. Ele tentou falar, protestar, afirmar o controle, mas suas palavras falharam. Nada do que ele disse importava mais. As testemunhas ficaram congeladas, observando cada movimento. Alguns levantaram seus telefones cautelosamente, capturando a cena enquanto ela se desenrolava. Outros permaneceram imóveis, conscientes de que estavam testemunhando um momento que logo dominaria a conversa pública. Ninguém interveio. Ninguém questionou a legalidade do que estava acontecendo. O detetive Daniel Moore chegou logo depois e assumiu o controle imediato da cena. Ele confirmou a autoridade de Robert, coordenou os oficiais e garantiu que cada passo seguisse o protocolo. A prisão transitou suavemente do confronto para a aplicação formal. Edward foi escoltado para a frente. Sua postura era rígida, seus passos constrangidos. A confiança que antes o definia havia desaparecido. Ele evitou contato visual, sua expressão vazia, enquanto era guiado através da multidão atordoada. Cada passo reforçava a realidade de seu colapso. Vanessa foi informada de que seria convocada para interrogatório. A declaração foi entregue calmamente, mas firmemente. Ela reagiu com descrença, sua voz aumentando enquanto tentava se distanciar da responsabilidade. Suas objeções foram notadas, mas não tiveram peso. O processo havia começado e ela agora fazia parte dele. A notícia da prisão se espalhou rapidamente. Fotos e vídeos apareceram online em minutos. O contraste entre a imagem pública de Edward e sua condição atual provocou reação imediata. Manchetes se formaram rapidamente, alimentadas pelo choque e indignação. A narrativa escapou do controle. A queda de Edward foi documentada de todos os ângulos. Sua postura contida, seu olhar abaixado, a perda visível de poder tornaram-se registro permanente. As imagens não exigiam explicação. Elas falavam por si mesmas. No hospital, Isabella Carter recebeu a notícia silenciosamente. A informação foi entregue com cuidado e moderação. Ela ouviu sem interrupção, seu rosto calmo, mas exausto. Ela fechou os olhos brevemente, absorvendo a confirmação. A prisão não trouxe alívio, mas trouxe reconhecimento. A prisão marcou o início oficial de uma investigação mais ampla.
Evidências foram registradas. Declarações foram agendadas. Linhas do tempo foram estabelecidas. A maquinaria da responsabilidade começou a avançar com um impulso que não podia ser revertido. Robert permaneceu presente enquanto os procedimentos eram concluídos. Sua expressão era controlada, ilegível. A raiva que alimentou o confronto havia sido transferida para a estrutura e a lei. O que começou como luto pessoal agora se movia através de canais oficiais. Edward foi colocado sob custódia sem espetáculo. Não houve palavras finais dramáticas, nenhuma resistência, apenas o reconhecimento silencioso de que seu status havia mudado. Seu nome foi registrado. Seus direitos foram lidos. As portas se fecharam atrás dele. A sala esvaziou gradualmente. As testemunhas se dispersaram em silêncio, ainda processando o que tinham visto. As conversas recomeçaram em tons abafados. A atmosfera parecia alterada, mais pesada, mais resolvida. Vanessa ficou à parte, abalada e exposta. A certeza que ela projetava antes havia se dissolvido completamente. Ela foi escoltada brevemente, informada novamente dos próximos passos. Seus protestos careciam de convicção. O futuro que ela supunha ser seguro agora parecia instável e incerto. O detetive Moore completou a documentação inicial e coordenou a próxima fase do caso. A jurisdição foi confirmada. A evidência foi garantida. A investigação avançou sem demora. Para Robert, a prisão carregava um significado além da autoridade. Não era vingança, era responsabilidade. Era o reconhecimento formal de que a negligência e a indiferença não seriam ignoradas, independentemente da riqueza ou influência. No hospital, Isabela permaneceu em silêncio. A prisão não restaurou o que foi perdido, não apagou o luto, mas confirmou que o abandono seria tratado e que a verdade não seria enterrada. A prisão colocou tudo em movimento. O caso agora estava ativo. O resultado seria determinado pela lei. Edward Kane foi colocado em detenção temporária, aguardando investigação. A instalação era controlada e austera, projetada para remover privilégios e comprimir o tempo em rotina. As luzes seguiam um cronograma. As portas abriam e fechavam com regularidade mecânica. O ambiente impunha a quietude. Para Edward, a transição abrupta eliminou a influência e a certeza. Não havia assistentes, nenhuma chamada sob demanda, nenhum espaço curado. Cada hora era registrada, cada movimento observado, cada solicitação filtrada pelo procedimento. O detetive Daniel Moore conduziu o interrogatório com disciplina metódica. Ele começou revisando os direitos e estabelecendo limites. Depois passou diretamente para as linhas do tempo. As perguntas eram precisas e incrementais. Edward foi solicitado a prestar contas de seu paradeiro, comunicações e decisões durante as horas que cercaram a hospitalização de Isabella Carter. Ele respondeu cuidadosamente, evitando compromissos, qualificando declarações e redirecionando a responsabilidade. Moore não interrompeu. Ele permitiu que o registro acumulasse peso através da consistência em vez do confronto. Arquivos hospitalares foram recuperados e verificados. Registros de admissão, gráficos de monitoramento, notas de enfermagem e relatórios médicos foram alinhados com históricos de chamadas e dados de localização. Cada fonte foi verificada independentemente. O processo reduziu a incerteza ao sobrepor a documentação. Quando os horários foram combinados, padrões emergiram. Quando lacunas apareceram, elas se estreitaram sob corroboração. A linha do tempo montada
tornou-se coerente e difícil de contestar. O Dr. Ethan Brooks testemunhou como testemunha médica. Ele descreveu a progressão da condição de Isabela usando linguagem clínica e limites documentados. Ele explicou quando o risco aumentou e quando a presença imediata tornou-se crítica. Seu testemunho baseou-se em observações registradas, sinais vitais e protocolos de tratamento. Gráficos e assinaturas apoiavam cada declaração. O relato médico permaneceu firme, independente de motivo ou interpretação. A enfermeira Linda Parker confirmou carimbos de tempo precisos. Ela detalhou tentativas repetidas de contatar Edward e notou a ausência de resposta. Seu testemunho focou no procedimento e na documentação. Ela identificou quando as chamadas foram feitas, como as mensagens foram gravadas e quais ações se seguiram à falta de resposta. Ela não inferiu intenção. Ela confirmou fatos que haviam sido registrados contemporaneamente. Juntos, os testemunhos estabeleceram uma cadeia clara de negligência. Comunicações perdidas alinharam-se com janelas críticas. Atrasos correlacionaram-se com a escalada. A narrativa não dependia mais apenas da lembrança. Era apoiada por registros criados em tempo real por profissionais independentes desempenhando funções padrão. Edward negou responsabilidade. Ele enquadrou sua ausência como um mal-entendido e enfatizou a delegação. Ele afirmou que outros eram capazes e estavam presentes e que nenhuma diretriz explícita exigia sua presença. Suas declarações foram cautelosas e calculadas. O detetive Moore notou inconsistências sem editorializar. O contraste entre a alegação e o registro foi permitido a ficar por conta própria. O advogado de defesa apresentou argumentos de refutação. Eles questionaram a causalidade, sugeriram explicações alternativas para o atraso e tentaram diluir o significado do tempo. Cada ponto foi abordado através da documentação. Quando um argumento citava incerteza, um registro a reduzia. Quando uma descrição implícita, o protocolo a restringia. As refutações perderam força à medida que as evidências se acumulavam. A cobertura da mídia se intensificou. Repórteres acompanharam os desenvolvimentos de perto, focando no contraste entre a imagem anterior de Edward e seu status atual. O comentário centrou-se na responsabilidade e no privilégio. O caso tornou-se um ponto de referência para uma discussão pública mais ampla. A cobertura expandiu-se além de eventos únicos para os sistemas que os registraram. Vanessa Moore buscou distância da investigação. Ela recusou entrevistas e limitou aparições. Seus movimentos foram monitorados. Tentativas de minimizar a associação foram documentadas através de rastros digitais e relatos de testemunhas. O esforço para evitar a atenção levantou questões adicionais e motivou uma revisão mais detalhada. As evidências continuaram a aumentar. Registros digitais, documentação hospitalar e declarações juramentadas reforçaram uns aos outros. A linha do tempo apertou. Ambiguidades aparentes resolveram-se em sequência. A margem para a dúvida estreitou-se constantemente à medida que a corroboração aumentava. Os promotores prepararam acusações formais. Eles revisaram o arquivo montado com atenção à clareza e à ordem. Cada contagem proposta foi avaliada em relação aos limites probatórios. Os projetos de indiciamento foram preparados com ênfase na sequência e na prova, em vez de floreios narrativos. A estratégia focou em apresentar fatos de uma maneira resistente à distração. Robert Carter monitorou o processo dentro da autoridade adequada.
Ele não interveio no questionamento ou na análise. A fiscalização substituiu a emoção. Seu papel era garantir que o procedimento fosse respeitado e os limites mantidos. A investigação permaneceu intacta e isolada da influência. A alavancagem de Edward diminuiu a cada revisão. As negações enfraqueceram à medida que as contradições surgiram. A detenção temporária tornou-se mais restritiva após avaliações atualizadas. O acesso apertou. As comunicações foram limitadas. O ambiente reforçou a consequência. A influência não moldava mais o resultado. O processo, sim. A investigação entrou em uma fase mais dura. As revisões tornaram-se mais frequentes. As solicitações foram examinadas. O ritmo do confinamento instalou-se na rotina. Para Edward, o tempo não se movia mais por decisão, mas por cronograma. O peso da detenção prolongada tornou-se inevitável. O detetive Moore finalizou os resumos provisórios e coordenou os próximos passos. A jurisdição foi confirmada. A evidência foi garantida. As listas de testemunhas foram refinadas. O caso avançou sem pausa. Cada ação seguiu o protocolo e deixou um registro. No hospital, Isabella Carter permaneceu informada através de um advogado. As atualizações eram factuais e medidas. A investigação não prometia restauração. Confirmava o reconhecimento. O processo reconhecia a ausência e a consequência sem espetáculo. O interesse público permaneceu alto. Os comentários acompanhavam cada arquivamento e data de audiência. O foco permaneceu na documentação e na responsabilidade. A narrativa mudou de conjectura para registro. À medida que os dias passavam, o arquivo se expandia. Referências cruzadas fecharam as lacunas restantes. A evidência montada apresentou um relato consistente. A investigação avançou em direção a procedimentos formais, com um impulso que não dependia de emoção ou pressão. O status de Edward mudou na prática, não apenas no nome. A detenção temporária endureceu em confinamento sustentado. O ambiente comunicava a inevitabilidade através da rotina. Cada passo reforçava que o processo havia passado além da negociação. O caso progrediu decisivamente. Edward Kane entrou em uma fase severa de confinamento temporário. Edward Kane permaneceu na unidade de detenção, separado do mundo exterior por paredes de concreto, portas trancadas e verificações de rotina que nunca mudavam. O espaço era funcional e frio. Não havia acomodações para status ou reputação. A iluminação uniforme apagava qualquer noção de tempo. Horas passavam sem marcadores. Para Edward, este ambiente era desconhecido e profundamente perturbador. O controle havia sido substituído pela conformidade. O silêncio havia substituído a influência. Os interrogatórios continuavam regularmente. Edward era trazido, questionado, devolvido e questionado novamente. O padrão era deliberado. Cada sessão revisitava linhas do tempo, comunicações e decisões já documentadas. A repetição não tinha a intenção de extrair novos fatos, mas testar a consistência. Cada resposta era medida em relação aos registros. Cada hesitação era notada. Edward ajustava suas respostas cuidadosamente, mas a tensão aparecia. O processo estava desgastando-o. A autoridade na qual ele confiava não funcionava mais. Títulos não tinham peso. O reconhecimento do nome não ganhava respeito. As solicitações eram tratadas de acordo com o procedimento, não com a influência. Edward aprendeu rapidamente que a confiança não alterava os resultados. As regras eram fixas.
As decisões eram finais. A compreensão o perturbou mais do que o confinamento físico. Outros detentos o reconheceram. As notícias viajaram mais rápido do que o esperado. Sussurros o seguiam pelos corredores. Os olhos permaneciam mais tempo do que o conforto permitia. Algumas reações eram curiosas. Outras eram abertamente desdenhosas. Edward sentiu-se exposto de uma maneira que nunca havia sentido antes. O anonimato que ele supunha que a detenção proporcionaria não existia. O desprezo tornou-se claro. As conversas paravam quando ele entrava em espaços compartilhados. Risadas seguiam quando ele saía. Ninguém oferecia assistência. Ninguém reconhecia sua presença com neutralidade. A mensagem era tácita, mas inconfundível. Ele não era admirado. Ele não era temido. Ele estava sendo julgado. Houve momentos de confronto. Nada dramático. Sem sangue. Sem caos. Apenas lembretes deliberados de posição. Um empurrão para estabelecer espaço. Um comentário projetado para humilhar. Um olhar mantido por muito tempo. Edward entendeu o aviso. Ele recuou para dentro de si mesmo, evitando o contato visual, limitando o movimento, aprendendo rapidamente como permanecer despercebido. Pela primeira vez o medo tomou conta. Não o medo abstrato da consequência, mas o medo imediato da vulnerabilidade. Edward percebeu que não podia gerenciar o ambiente. Ele não podia negociar. Ele não podia comandar. As paredes não respondiam à autoridade. As pessoas não respondiam à reputação. O medo tornou-se uma presença constante, silencioso, mas persistente. Vanessa Moore foi convocada novamente para interrogatório adicional. A convocação interrompeu a narrativa que ela tentara construir. Sua confiança fraturou. Ela chegou visivelmente perturbada. Sua compostura tensa. As perguntas focaram em padrões de comunicação, tempo e consciência. O escopo da investigação expandiu-se além de suas expectativas. À medida que o questionamento continuava, Vanessa começou a entrar em pânico. Suas respostas mudaram. Ela se contradisse. Tentativas de se distanciar de Edward tornaram-se menos coerentes. Os investigadores notaram as mudanças cuidadosamente. Cada inconsistência aumentava a pressão. A compreensão de que o escrutínio estava aumentando a perturbou profundamente. Dentro da detenção, Edward tornou-se consciente das consequências sociais que se desenrolavam além das paredes. Privilégios antes assumidos haviam desaparecido. Redes de apoio dissolveram-se silenciosamente. Associados distanciaram-se. Mensagens pararam de chegar. O isolamento estendeu-se além do confinamento físico. Sua posição social erodiu em tempo real. Desculpas desmoronaram sob repetição. Cada justificativa enfraquecia quando examinada novamente. A linguagem do mal-entendido perdeu credibilidade. Edward reconheceu que suas defesas não o protegiam mais. O sistema não respondia à persuasão. Respondia à documentação. Os promotores finalizaram a acusação. As acusações foram revisadas linha por linha. A evidência foi organizada em sequência. Cada contagem foi apoiada por registro e testemunho. A preparação foi metódica e completa. Não havia urgência, apenas certeza. Uma data para o tribunal foi definida. A informação foi entregue formalmente e sem comentários. O calendário avançou. O processo transitou da investigação para a adjudicação. A estrutura era clara. A próxima fase era inevitável. No hospital, Isabella Carter preparou-se mentalmente. Ela não compareceu aos procedimentos. Ela focou na estabilidade e recuperação.
A informação chegava a ela através de advogados. Cada atualização era factual. Cada confirmação carregava peso. Ela ouvia calmamente e reconhecia o que era necessário. A preparação substituiu a reação. Na detenção, Edward absorveu a realidade do que estava por vir. O medo não desapareceu. Ele se instalou. O ambiente o reforçava diariamente. A rotina tornou-se um lembrete da consequência. A ausência de privilégio tornou-se permanente. O tempo não parecia mais abstrato. Parecia pesado. A situação de Vanessa deteriorou-se ainda mais à medida que o escrutínio continuava. Suas tentativas de gerenciar a percepção falharam. A pressão expôs lacunas que ela não conseguia fechar. O pânico substituiu a estratégia. O silêncio substituiu a confiança. O caminho a seguir estava definido. Investigação concluída. Acusações finalizadas. Datas definidas. A preparação começou de todos os lados. Não restavam atalhos. Nenhuma narrativa restante para inventar. Tudo se movia em direção a um único ponto. A fase de detenção havia feito seu trabalho. Todos os caminhos agora levavam ao tribunal. O tribunal abriu ao público cedo naquela manhã. Cada banco estava ocupado muito antes de o juiz entrar. Repórteres estavam parados calmamente ao longo das paredes. Câmeras estavam posicionadas do lado de fora, esperando o momento em que as portas se abririam novamente. Dentro da sala, o ar parecia pesado, como se cada pessoa presente entendesse que esta audiência decidiria tudo. Não havia barulho, nenhuma conversa casual. Apenas antecipação contida. Isabella Carter entrou com apoio médico. Ela se movia lentamente, guiada por uma enfermeira ao seu lado. Seu rosto estava pálido, mas firme. Ela não olhou para Edward Kane quando tomou seu assento. Seu foco permaneceu à frente, fixo na bancada, como se tirasse força da própria estrutura da sala. O silêncio aprofundou-se à medida que as pessoas reconheciam sua presença e entendiam o peso do que ela havia suportado. Quando Isabella foi convidada a falar, ela não se apressou. Ela descreveu o abandono claramente, sem emoção exagerada para efeito. Ela falou da cama de hospital, do quarto vazio e do silêncio que se seguiu. Ela explicou como nenhuma ligação veio, como nenhuma mensagem chegou e como ela percebeu que havia sido deixada sozinha no momento em que mais precisava de ajuda. Sua voz permaneceu controlada. Essa contenção carregava mais força do que a raiva jamais poderia. O Dr. Ethan Brooks foi chamado em seguida. Ele apresentou as descobertas médicas em linguagem precisa. Ele explicou a linha do tempo, a condição da gravidez e as consequências do atraso no atendimento. Seu testemunho focou em fatos, documentados claramente nos registros hospitalares. Ele confirmou que a ausência do marido durante aquele período crítico foi registrada e notada pela equipe. A sala permaneceu imóvel enquanto cada detalhe era exposto. A enfermeira Linda Parker seguiu. Ela confirmou os eventos daquela noite. Ela descreveu perguntar sobre Edward Kane, fazer tentativas de contatá-lo e documentar a falta de resposta. Ela falou cuidadosamente, consciente de que seu papel não era emocional, mas factual. Sua confirmação alinhou-se exatamente com os registros médicos. Não houve inconsistências. Seu testemunho reforçou o padrão já estabelecido. O promotor, então, apresentou o argumento. Cada ponto foi estruturado logicamente. A linha do tempo foi mostrada claramente. A evidência foi introduzida passo a passo. Registros telefônicos, logs hospitalares e relatórios escritos foram exibidos para o tribunal. O promotor não levantou a voz. A força do caso
não exigia teatro. O argumento focou na responsabilidade, omissão e consequência. O tribunal ouviu sem interrupção. Edward Kane não discutiu mais. Sua postura havia mudado. A confiança que ele exibia antes havia desaparecido. Ele evitou contato visual com o juiz e o júri. Quando seu advogado tentou uma breve resposta, faltou força. As defesas anteriores haviam desmoronado sob o peso da evidência. Não havia nada de novo para introduzir. O silêncio substituiu a negação. Vanessa Moore permaneceu quieta. Ela não olhou para o banco das testemunhas. Sua presença foi notada, mas ela não ofereceu nenhuma declaração. O contraste entre seu comportamento público anterior e seu silêncio no tribunal era marcante. A ausência de palavras falava claramente aos observadores na sala. A evidência foi reproduzida na tela. O tribunal ficou ainda mais quieto. Cada registro aparecia em sequência. Carimbos de tempo, assinaturas e logs alinhados sem contradição. Nenhuma lacuna permaneceu. A apresentação foi concluída sem comentários. O material permaneceu por conta própria. O juiz fez uma pausa para considerar o caso. A sala esperou. Ninguém se moveu. A pausa pareceu deliberada, não incerta. Quando o juiz falou novamente, a decisão foi clara. O veredicto foi entregue calmamente e firmemente. Edward Kane foi considerado culpado. A sentença abordou tanto o ato quanto a omissão. A responsabilidade foi definida explicitamente. Edward recebeu uma sentença de prisão. Os oficiais do tribunal aproximaram-se dele imediatamente. Algemas foram colocadas em seus pulsos. Ele não resistiu. O som do metal fechando marcou a finalidade da decisão. Ele foi escoltado para fora do tribunal, sem incidentes. Câmeras do lado de fora capturaram o momento em que ele foi levado. Isabela permaneceu sentada. Ela não reagiu exteriormente. Sua expressão não mudou. A ausência de alívio visível não sugeria vazio, mas resolução. A justiça não havia apagado o que ela perdeu, mas havia reconhecido isso. Esse reconhecimento importava. À medida que o tribunal começava a esvaziar, a atmosfera mudava. As conversas recomeçaram silenciosamente. Repórteres saíram rapidamente. Do lado de fora, a história se espalhou imediatamente. Dentro, o peso diminuiu lentamente. A transição estava completa. A justiça havia sido estabelecida. Edward Kane sentou-se em uma cela estreita, onde o tempo não lhe pertencia mais. O barulho da influência e os aplausos que antes seguiam seu nome haviam desaparecido completamente. Dentro da instalação correcional, ele era apenas mais um detento com um número costurado em seu uniforme. Não havia assistentes, sem advogados sussurrando estratégias, sem portas se abrindo ao seu comando. Sua carreira havia terminado não apenas com manchetes de escândalo, mas com silêncio. Cada manhã seguia a mesma rotina. Cada noite terminava da mesma maneira. O poder que ele antes acreditava permanente havia desaparecido, e nada restava que pudesse restaurá-lo. Fora daquelas paredes, Vanessa Moore enfrentava um tipo diferente de sentença. Ela não estava atrás das grades, mas estava isolada do mundo que perseguira tão agressivamente. Convites pararam de chegar. Mensagens ficaram sem resposta. Pessoas que antes sorriam ao lado dela em fotografias, agora evitavam seu nome. Online, sua imagem mudou de admiração para desprezo. Os círculos sociais que antes recompensavam sua ambição tornaram-se frios. Ela aprendeu que status sem confiança não tinha fundamento. O que ela perdeu não foi medido em anos, mas em isolamento. Isabella Carter começou uma jornada mais tranquila.
A recuperação não significava esquecer. Significava aprender a viver ao lado da perda sem deixar que ela a destruísse. Ela frequentava sessões de terapia regularmente, sentando-se em frente a profissionais que a ajudavam a dar estrutura à dor que antes parecia interminável. Ela falava sobre medo, sobre traição, sobre o momento em que seu futuro fraturou. Cada sessão era exaustiva, mas necessária. A cura não apagou o luto, mas abriu espaço para respirar novamente. Passo a passo, ela recuperou o controle sobre seus pensamentos e corpo. Robert Carter nunca deixou sua filha durante esse processo. Ele a levava para consultas quando ela precisava de apoio. Ele esperava do lado de fora das salas, quando a privacidade era necessária. Ele ouvia quando as palavras vinham lentamente. Como pai, ele aprendeu que a força nem sempre era ação. Às vezes era presença. Ele não falava mais sobre vingança ou justiça. Esses capítulos haviam se fechado. O que importava agora era a estabilidade, e ele se dedicou a proteger esse equilíbrio frágil. Com o tempo, a família encontrou um ritmo que não girava mais em torno da crise. As refeições tornaram-se rotina novamente. As conversas voltaram a tópicos cotidianos. O riso apareceu cautelosamente, depois mais livremente. A casa não parecia mais um lugar apenas de luto. Tornou-se um espaço onde a reconstrução era possível. O luto não desapareceu, mas parou de controlar cada momento. Uma tarde, Isabela pediu para visitar o cemitério sozinha. Robert respeitou o pedido, embora a seguisse à distância. O túmulo era modesto, marcado com uma pedra simples. Ela se ajoelhou lentamente e colocou flores brancas em sua base. Suas mãos tremiam, mas sua respiração permanecia firme. A perda ainda doía, mas não a destruía mais. Ela sussurrou palavras destinadas apenas à criança que nunca segurou. Não havia raiva em sua voz, apenas tristeza, amor e despedida. Ela falou de arrependimento, de esperança e da promessa de que a justiça não havia sido ignorada. O vento movia-se suavemente pelas árvores, como se reconhecesse sua presença. Atrás dela, Robert estava em silêncio. Ele não interrompeu. Ele não ofereceu conforto cedo demais. Ele entendia que este momento pertencia inteiramente a ela. Sua expressão não continha raiva agora. A fúria que uma vez o impulsionou havia se dissolvido em resolução e paz. A justiça havia sido feita. A violência não tinha mais lugar em seu coração. Quando Isabela se levantou, ela não olhou para trás imediatamente. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez, o peso em seu peito não parecia insuportável. Ela virou-se para o caminho à frente, sabendo que não seria fácil, mas também sabendo que era capaz de percorrê-lo. O sol baixava lentamente, lançando uma luz suave sobre o cemitério. O dia não terminou dramaticamente. Desvaneceu silenciosamente, como os finais muitas vezes deveriam. Não houve vitória para celebrar, nenhuma perda para reviver naquele momento, apenas aceitação. Edward Kane permaneceu confinado, despojado de identidade e ambição. Vanessa Moore viveu nas margens que um dia temeu. Isabella Carter escolheu a cura em vez da amargura. Robert Carter escolheu a proteção em vez da raiva. Cada consequência se estabeleceu onde pertencia. A história não terminou com felicidade no sentido tradicional. Terminou com o equilíbrio restaurado. O que não pôde ser salvo foi lamentado. O que pôde ser protegido foi defendido. A lei havia feito sua parte, e o resto pertencia à própria vida. Isabela deu uma última olhada no túmulo antes de sair. Ela não prometeu milagres ou fingiu força que não sentia.
Ela prometeu apenas honestidade. Ela viveria. Ela se lembraria. Ela seguiria em frente. Enquanto pai e filha se afastavam juntos, o círculo se fechou. A justiça não havia devolvido o que foi perdido, mas garantiu que a verdade não fosse enterrada junto com isso. Eles não haviam salvado a criança, mas haviam preservado a justiça.